Gente, vamos girar o assunto por aqui, porque tem polêmica lá no Rio de Janeiro. A polícia prendeu 3 suspeitos de matar o jovem que viajou para o Rio de Janeiro para o show da cantora Taylor Swift. Os detalhes, quem tem é o nosso editor Fabrício Naitsky. Fabrício, bem-vindo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Eu quero entender o seguinte, ontem teve show da cantora e hoje também tem o show remarcado, né? Pois é, ontem teve show da Taylor Swift, correu a princípio tudo sob controle, sem nenhum problema. Bom dia para você, Paulo, pessoal aqui do Morning, todos que nos acompanham. Ontem o show da Taylor Swift lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, ocorreu sem nenhum tipo de problemas. Essa morte que você está falando, Paulo, é a do Gabriel Santana, de 25 anos, um estudante do Mato Grosso do Sul, que estava na praia de Copacabana e foi vítima de um latrocínio, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele estava na praia de madrugada com os amigos, às vésperas do show que ele iria acompanhar. Ele dormia na praia, inclusive, ele estava lá com amigos que estavam acordados, mas ele mesmo estava dormindo, quando foi surpreendido ali por alguns criminosos que se aproximaram anunciando um assalto. Eles teriam ficado revoltados que a maior parte dos pertences do Gabriel e dos amigos estavam no carro que eles tinham usado para chegar até a praia de Copacabana, e aí acabaram esfaqueando o Gabriel, que não resistiu aos ferimentos. Foi encontrado o corpo dele à beira do mar, já sem vida, pela polícia. É um caso muito trágico, não foi no show, não foi diferente do caso da Ana Clara na sexta-feira, não foi no show, mas é mais uma tragédia da segurança pública do Rio de Janeiro de forma geral, né, Paulo? Agora eu tenho uma dúvida, olha, só antes dessa minha dúvida, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial para você que está no rádio. A gente já volta aqui com essa discussão do show da Taylor, não sai daí, são 10 horas e 23 minutos. Só uma dúvida, quando eu vejo essas imagens aqui, coloca a tela cheia aqui para mim, Mari, por favor. Isso daqui eu realmente não consigo compreender, porque essas pessoas, elas pagaram só para estar na pista premium cerca de R$ 1.200 a inteira, ou seja, um valor altíssimo. Se não for pista premium, o cara deve ter desembolsado pelo menos uns R$ 600, R$ 700 aí para participar desse show. A minha dúvida é, essas pessoas elas foram para um show de música ou elas estão tentando participar da nova edição do No Limite, aquele reality show de resistência? O que é isso? O que é isso, turma? Para vocês que estão ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, isso daqui não são imagens de alguém que está indo num show. Isso aqui são imagens de pessoas que, de alguma forma, estão participando de uma prova de resistência. Porque é o seguinte, você vai num lugar como o Engenhão, que é um mar de cimento. Aquilo ali é visível. Aí você tem um calor de sensação térmica de mais de 50 graus no Rio de Janeiro. Ninguém serve água. Ninguém dá nenhum tipo de auxílio. Eu ouvi dizer ontem, o Fabrício pode até confirmar aqui para mim, que há uma suspeita, inclusive, de terem distribuído Rivotril para as pessoas que desmaiaram ali. Ou seja, sem nenhum tipo de preparo. Sem nenhum tipo de preparo. E o pior de tudo, ali o Engenhão é um espaço que tem vários sobrados. A gente falou disso ontem no programa, Fabrício, vários sobrados. Aí o que fizeram na sexta-feira? Pouco se importaram para o calor e se as pessoas passariam mal. O importante é, quem tem talvez a possibilidade de um sobrado de ver o show, não pode ver o show, então vamos colocar o quê? Tapumes. Cobriram o estádio de Engenhão inteiro de tapumes para fazer com que as pessoas que estavam fora do estádio, em sobrados, não pudessem assistir o show. Ou seja, percebam a lista de prioridades da história. E aí, no final do dia, o que acontece? Vai todo mundo para o estádio e dentro do estádio, a poucas horas de começar o show, avisam no alto-falante dizendo que, olha, para preservar a segurança de vocês, nós estamos cancelando. Ou seja, mas a preservação da segurança não aconteceu quando as pessoas estavam na fila desde as 8 horas da manhã. Ou seja, é uma verdadeira zona. E aí vale pontuar só mais uma coisa, Fabrício Naitsky, que atuação desastrosa do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Virou anunciante de cancelamento de show. Não sei se vocês viram isso. Ele lá nas redes sociais dizendo, olha, gente, o show está cancelado, olha, agora é 1 hora para frente, 1 hora para trás, olha, nós estamos aqui fazendo selfies. Fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, mas o que ele está fazendo ali, Fabrício? Me explica. O mestre de cerimônias, Eduardo Paes, se colocou ali a prontidão para falar de um evento privado, né, organizado pela produtora Time for Fun e o show da Taylor Swift. Aliás, Paulo, importante a gente mencionar também, fãs no sábado que ficaram lá por horas esperando o
show começar e não teve show, acabaram sofrendo queimaduras de 2º grau por conta de uma estrutura metálica que foi colocada dentro do estádio, grades. A imagem que estava aqui na tela agora há pouco, essas estruturas metálicas que acabaram gerando ali, refletindo o calor e provocando queimaduras de 2º grau em vários fãs que estavam por lá. Essa denúncia do Rivotril, várias pessoas também pelas redes sociais entraram em contato com os fã-clubes. Eu mesmo recebi denúncias em relação a isso. Na sexta-feira, as pessoas que desmaiaram por causa do calor, mais de 1.000 pessoas desmaiaram por causa do calor na sexta-feira, foram ao posto de atendimento médico lá no Newton Santos, e a recomendação dos enfermeiros era isso, era o clonazepam, o popular Rivotril, que não é recomendado para esse tipo de caso. Imagina, é um calmante, né, para dizer de forma bem simples. É muito preocupante o que aconteceu, é um descaso gigantesco. Fabrício, também teve uma outra história que isso aí demonstra muito bem a visão que as pessoas que moram fora têm do nosso país, né? Quando eu vi aquele carro da Taylor Swift completamente tapado, a placa tapada, coberta, né? É um negócio ali que representa o seguinte, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 28 minutos, a gente está numa repercussão aqui de como estão sendo os shows da cantora Taylor Swift aqui no Brasil, o desastre que tem sido visto por aqui e especialmente lá no Rio de Janeiro. Mas eu estava mencionando para vocês, eu não sei se vocês viram, vocês estão no rádio aí, viram uma imagem que circulou no final de semana na internet do carro dos seguranças da Taylor Swift chegando no hotel e com a placa tapada, ou seja, eles colocaram, sei lá, alguns, não sei o que era aquilo, era durex ali para tentar tapar, enfim. Aquilo ali é um símbolo de que na cabeça daqueles seguranças podia fazer isso, porque o Brasil é o país do quê, Mano Ferreira? É o país da impunidade. Não tem problema. Faz isso nos Estados Unidos, meu amigo, para ver o que acontece. Cobriram a placa para pegar a faixa exclusiva de ônibus, entendeu? Então, acho importante, não ser multado. Acho importante a gente ficar de olho nisso, porque ela saiu do aeroporto do Galeão quando ela chegou ainda na quinta-feira e as placas dos carros já estavam tapadas. Ou seja, a polícia viu, né? Todo mundo viu, as autoridades viram. E não se sabe se foi liberado de alguma forma, se não foi liberado, se foi de fato um crime que foi cometido. Então, é importante a gente ficar de olho nisso. Mesmo no caso da Ana Clara, né, Paulo? A gente precisa esperar a perícia para ver se, de repente, ela no atendimento médico do hospital não foi passado ali para ela algum medicamento que pode ter levado à parada cardiorrespiratória que ela sofreu e acabou levando à morte dessa menina. E a investigação vai mostrar pra gente, né? Agora, Miriam Spritzer, eu queria um pouco da tua ajuda para entender a vergonha que o Brasil está passando aí na imprensa americana. Já foi comentado, né, aqui sobre a morte da Ana Clara e tudo que está acontecendo aí no concerto da Taylor Swift. A Taylor Swift, ela é um grande ícone da música, né, que os shows dela são totalmente sold out, não sobra um ingresso, é uma loteria quase para conseguir. Quem consegue ingresso não consegue depois ganhar na loteria em nada no mundo, porque já gastou a sorte com isso. É um comentário que se faz muito aqui. Mas o pessoal, na verdade, fica muito triste, né? Porque aqui é tão organizado, eles organizam tão bem as entradas e saídas de show, a quantidade de pessoas que vai ter na pista, a maior parte dos lugares tem lugar marcado, os bares funcionam de uma forma rápida, fácil, é muito fácil conseguir comprar bebida e comida dentro dos shows. Então, é um negócio que é difícil até de entender como é que isso se passa no Brasil. Eles não conseguem entender que as pessoas se matam literalmente na pista para chegar o mais próximo do palco e que tem um empurra-empurra e volta e meia esses acidentes acontecem no Brasil, né? Agora, a questão das placas, tem que lembrar que a Taylor Swift vai ter um time no Brasil de segurança, não é o time dela dos Estados Unidos. Então, quem tapou essas placas aí com fita, com durex, que seja, provavelmente é do time local, porque o time aqui dos Estados Unidos acho que não teria nem essa ideia de fazer isso para poder pegar uma faixa de ônibus ou, enfim, né, fugir de qualquer multa e assim vai. Agora, é realmente uma vergonha, é uma pena. Eu acho que o Brasil tem que parar e pegar essas oportunidades, esses desastres que estão acontecendo como uma oportunidade de repensar a estrutura de shows. Nós temos daqui a pouco aí no Brasil também o Paul McCartney indo fazer show em São Paulo e Rio de Janeiro. Em dezembro vai ser um calor ainda pior. É sempre desorganizado, sempre dá problema. Então é importante pensar se realmente, né, não tem outra solução
trabalhar a margem de lucro, tem outras formas de ganhar dinheiro dentro de um show que não precisa necessariamente fazer com que seja impossível de conseguir comprar uma água ou de sobreviver a um show desses. É inadmissível o que acontece. E teremos Taylor Swift neste final de semana em São Paulo. Ainda não chegamos no Paul McCartney. Tem a segunda etapa, Fabrício. Estarei lá, inclusive presente, não posso perder esse evento. Eu só queria destacar, com certeza, queria destacar 2 pontos rapidinho do que a Miriam falou. Ela está lá nos Estados Unidos, ela provavelmente sabe muito bem disso. Os fãs da Taylor Swift que acompanharam a Eras Tour lá nos Estados Unidos foram vistas imagens consideradas belíssimas, daquelas pessoas que não conseguiram ingresso, e é uma turnê que está sendo realizada apenas nos maiores estádios dos Estados Unidos. Não é qualquer arena, não é qualquer lugar. É estádio com capacidade para 80, 100 mil pessoas. E as pessoas que não conseguiram ingresso ficam do lado de fora, ali no estacionamento, ouvindo o show, cantando junto, quase como se estivessem fazendo parte do show mesmo. Aqui no Brasil, a produtora achou por bem colocar tapume do lado de fora do estádio para tapar a visão de quem estava lá de fora. E aí, gerando essa onda de calor ainda pior. Mas importante falar também, a Miriam estava falando da questão dos assentos. Aqui no Brasil, os shows, quando você compra ingresso para um show em um estádio, não é assento marcado, é quem chegar primeiro pega o lugar. E mesmo na pista, a pista é um espaço livre. Nos Estados Unidos, por exemplo, é vendido um espaço com cadeira. Às vezes até no momento do show a cadeira é retirada, mas para ter um controle maior do número de pessoas. E aí isso volta até num ponto que a gente falou ontem lá no Tá Na Roda, né, Paulo? Parece que as empresas, as produtoras, estão fazendo um favor para os fãs, trazendo artista. Elas não estão fazendo um favor para ninguém, elas estão ganhando dinheiro com isso. Então o mínimo que elas precisam fazer é dar a segurança, o conforto necessário para quem está pagando uma fortuna no ingresso, mais de R$1.000 no ingresso. É isso aí. Pepe, eu vi que você me pediu a palavra, deixa eu só colocar o Acácio Miranda aqui na nossa conversa. Acácio, porque eu quero entender de você o seguinte, que direitos essas pessoas têm numa situação dessa? Paulinho, a gente tem que fracionar em 2 modalidades de direitos. Primeiro, um direito do consumidor, aquelas pessoas que de alguma forma se sentiram prejudicadas, seja pela remarcação do show, seja pela própria falta de estrutura, podem procurar os PROCONs da sua cidade ou podem constituir um advogado para que sejam propostas ações individuais e esses direitos destes consumidores sejam ressarcidos. Em segundo lugar, nós temos algumas instituições do Brasil que devem tomar atitudes em relação a isso. Eu digo a polícia para apurar não só a morte que aconteceu, mas todos os excessos que impuseram riscos à saúde e à vida de pessoas que estavam lá, e também o Ministério Público, para que sejam apuradas as lesões aos consumidores de forma coletiva e também sejam apuradas as infrações criminais. O Fabrício bem disse, e você também ressaltou, a questão dos tapumes. Nós temos um exemplo parecido aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Todos os anos, quando há Fórmula 1, pessoas que são vizinhas ao autódromo alugam as suas janelas, as suas lajes para que alguém assista. E ninguém se incomoda com isso. Faz parte da nossa cultura e faz parte da exaltação àquele esporte. O mesmo deveria ter acontecido em relação a Taylor Swift. Faz parte, torna-se até uma coisa meio brasileira, as pessoas assistindo o show nessas varandas. No momento em que a produtora põe esses tapumes, ela acaba quebrando esse clima brasileiro e, mais do que isso, está comprovado que isso impôs um risco à saúde dos consumidores que compraram ingressos e estavam dentro do Newton Santos assistindo ao show. E também tem uma coisa, né, Acácio? Essa alta temperatura não foi do dia para a noite. Todo mundo já sabia que a temperatura seria altíssima, ou seja, não estamos falando de nenhum fator extratemporal que chegou e pegou todos de surpresa. A temperatura era aquela mesmo. Se você abrisse qualquer portal de clima, você ia identificar que naquele momento você teria uma sensação térmica de mais de 50 graus. Felipe Monteiro, o que você está bravo aí? Não, eu não estou bravo não. É que me incomoda... É que ele não gosta de direito do consumidor. Não, Paulo. Ele é contra. Pelo contrário, eu sou fã do direito do consumidor. Eu trabalhei muitos anos no IDEC, Não, me incomoda um pouco esse discurso, né, que ressalta o nosso complexo de vira-lata, falar que o Brasil está sendo envergonhado pelo mundo. É bom lembrar que o Brasil, historicamente, faz o maior evento de rock do mundo, o Rock in Rio, recebeu a Copa do Mundo, recebeu as Olimpíadas, né? A gente não pode achar
que o que aconteceu nesse caso específico seja um reflexo do Brasil. É bom lembrar que em 2021, por exemplo, no show do Travis Scott, morreram 8 pessoas no estádio lá do Texas, dos Estados Unidos, né? Ou seja, a questão que envolveu esse fato, que foi lamentável, diz respeito a um problema, suposto problema de planejamento da produtora do evento. Não tem nada a ver com o Brasil. Suposto problema não, né, Pepe? Problema que eu tô sendo cuidadoso nas palavras. Tá sendo fofo, como sempre, né, querido? Fala, mano, o que foi? Não, eu concordo com o que o Pepe tá falando, mas eu acho o seguinte, era uma bomba relógio, era um acidente esperando para acontecer. É isso. Infelizmente, embora até hoje a gente não tenha tido muitos relatos de tragédias aqui em shows, e a gente sabe que quem acompanha esse tipo de evento, quem vai para festival, vai para show em estádio, sabe que é muito mal organizado, que tem muitos problemas. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. O Rock in Rio geralmente vai muito bem. Outros festivais a gente costuma ali ter alguns relatos mais pontuais, às vezes questões que nem competem mesmo à produtora, transporte público, outros problemas, né? Mas dentro do estádio, frequentemente a gente vê ali uma série de coisas que vão muito errado e que até então, felizmente, nunca havia acontecido nenhuma fatalidade. Agora, infelizmente, o caso da Ana Clara. Né? Agora, e essa medida do ministro Flávio Dino de obrigar a distribuição de água, Nelson? Como é que você viu isso? É uma decisão pautada na repercussão, né? Mais uma vez, uma decisão que não leva em consideração os estudos, os números, uma série de fatores, mas tem um fator que repercute nacionalmente e aí vai lá e alguém aplica uma política pública pautada na repercussão. É claro que é bom da água, mas não sei se isso é tão necessário. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor tem muitas outras prioridades, e em especial nesse tipo de caso, nos eventos, de grandes proporções. Talvez essa Secretaria de Defesa do Consumidor pudesse cobrar um plano de trabalho, um planejamento mais bem detalhado, que evitasse casos como o que aconteceu, do que propriamente resolver a situação dando água para todo mundo. Não sei se é a melhor decisão. Como não é a melhor decisão? Vários festivais já dão água. O Lollapalooza, por exemplo, tem estações de hidratação. Né? O Lollapalooza, que inclusive era organizado até esse ano pela mesma produtora do show da Taylor Swift. E aí a gente pergunta, né, mano, por que não foi feita a mesma coisa nesse show? Eles não sabiam do comportamento do público, não sabiam que ia fazer calor, a pessoa não põe a cara pra fora da janela pra ver que tá quente? Difícil acreditar nisso, né? Isso parece um erro de planejamento. Mas tem um ponto importante nesse sentido que o Nelson colocou, pelo seguinte, né? Você vê que no Brasil, infelizmente, tem que ter atuação do Estado em determinados momentos. Né? Depende, viu? O Carnaval de Olinda acontece desde sempre, com um calor infernal, que você tá e as pessoas se resolvem poder público. O Estado é o poder público. O poder público tem que determinar mesmo assim, gente, você tem que dar água gratuita para as pessoas que estão no show em um Rio de Janeiro com 50 graus de sensação térmica. Então, mas infelizmente o poder público ele reage. Infelizmente o poder público ele reage quando morreu alguém, agora tem que dar água. Por que não tem isso antes, entendeu? Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que a organização poderia ter se proposto a colocar um toldo, por exemplo, onde as pessoas estão esperando na fila desde as 8 da manhã. Tem aqueles ventiladores que espirram água também, que poderiam ter sido contratados para colocar em diferentes pontos, tanto no estádio quanto na fila, sabendo que as pessoas vão ficar na fila desde as 8 da manhã. Aqui nos Estados Unidos tem gente que espera na fila até um dia antes, né, gente? Então, no Brasil, eu imagino que seja semelhante. Não houve um preparo da organização, do poder privado, em fazer isso que poderia ter sido feito. Iria aumentar um pouco o custo deles? Iria. Agora, uma coisa eu tenho que concordar com o PP, que é a questão que os artistas amam fazer show no Brasil pela energia do público brasileiro. Porque o público brasileiro canta junto, participa do show, é uma coisa muito única. Vocês vão em shows no mundo inteiro, o pessoal assiste quase que em silêncio. No Brasil, a gente mais escuta a plateia do que o próprio artista, e isso eles amam. Mas é uma pena que sempre tem algum caso de desorganização, muitas vezes os artistas nem ficam sabendo, e nesse caso da Taylor Swift foi uma fatalidade, então acaba que fica impossível negar que a estrutura de show realmente tem que ser repensada. Gente, o pessoal vai assistir show no Brasil e está preparado, como o Paulo Matias falou muito bem, para um no limite, vai quase preparado para uma guerra, sabe? É inacreditável que tem que se preparar tanto, não tem acesso a banheiro, não tem acesso a água, não tem acesso, se precisa entrar uma ambulância é difícil. Então, tudo complica ali para a questão de segurança do consumidor dentro do show. Agora, Fabrício, e essa história de adiar por 1 hora o show? Porque isso implica também em problemas de transporte das pessoas, né?
Pois é, o pessoal que conhece ali as linhas de metrô do Rio de Janeiro sabe que são bem escassas, né? Elas não atendem toda a cidade. O Engenhão tem esse nome, inclusive o estádio, porque fica no bairro do Engenho de Dentro, que é um pouco ali um pouco mais afastado do centro, da Zona Sul, onde geralmente ficam os turistas, né? E o show, que originalmente na sexta-feira começou 7h30 da noite, ele foi adiado tanto ontem quanto hoje, vai começar às 8h30 da noite. O show da Taylor Swift tem quase 3 horas de duração. É um show enorme, mais de 40 músicas no setlist, é uma grande festa mesmo. Então ele deve terminar ali quase meia-noite, 11h30, meia-noite. Até os fãs conseguirem sair do estádio, entrar na estação de metrô, isso está gerando já uma preocupação muito grande nas redes sociais. O pessoal que foi ontem no show já relatou isso e estão, de fato, muito preocupados, porque a situação da segurança pública no Rio de Janeiro é gravíssima. Não de hoje isso, né? A gente tem visto já há meses, anos, desde sempre, na verdade, quando que a segurança pública não foi um problema no Rio de Janeiro. Agora, com o caso, então, da morte do Gabriel na praia de Copacabana, deixa as pessoas ainda mais preocupadas. Então, os fãs nas redes sociais estão ensandecidos, preocupados com essa questão, porque eles vão precisar sair do show, correr para a estação de metrô, se conseguirem chegar a tempo de pegar o metrô ainda aberto, para se deslocarem para os seus hotéis. Muitos turistas, né? A maior parte das pessoas que vai nesse show não são do Rio de Janeiro, são pessoas do Brasil inteiro. Ela só toca aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, muitos turistas, gente que mal conhece a cidade, está bem preocupada com isso. Viu? Agora, eu nunca tinha visto prefeito anunciar cancelamento de show, anunciar que a cantora vai cantar ou não vai. Isso eu nunca tinha visto. Sinceramente, foi a primeira vez. Olha, gente, eu gostaria de anunciar. O Eduardo Paes trouxe todo o problema para o colo dele de uma forma tão hábil assim, que eu fiquei impressionado. A ânsia de mostrar serviço, às vezes, acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? Ele tentou dizer, olha, estamos aqui cuidando da cidade, também acionou o corpo de bombeiros para jogar água nas pessoas que estavam ao redor do estádio, mas às vezes acaba, enfim, atraindo mais atenção política para cima dele num problema que não necessariamente seria dele, né? Muito bem, gente, olha, daqui a pouquinho tem uma entrevista exclusiva aqui no Morning Show com uma das fãs da Taylor Swift, que presenciou a Ana, aquela moça de 23 anos que infelizmente perdeu a vida depois da cardiorrespiratória. A gente vai ter essa entrevista em instantes aqui para vocês, para a gente tentar entender o sentimento de todas essas fãs dessa cantora que faz tanto sucesso. Inclusive, essa mesma menina que a gente vai entrevistar, qual que é o nome dela, Mari? A gente vai falar com a Natália dentro de instantes. A Natália também teve problemas ali de saúde durante o show, graças a Deus conseguiu sobreviver, passou muito mal ali no show e ela vai contar toda essa história para a gente daqui a pouquinho. O que mais que a gente pode esperar? E o clima do show ontem, como é que foi, Fabrício? A própria Taylor chorou, né? Ela ficou emocionada, não mencionou diretamente o nome da Ana Clara, mas dizem ali que ela tocou uma música que seria, em teoria, em homenagem à Ana Clara, que é uma música que fala ali uma coisa mais de partida, um pouco mais de luto, chamada Bigger Than the Sky. E isso, mas eu acho, assim, uma opinião pessoal, Paulo, falhou a comunicação, viu? Falhou a comunicação. A cantora Taylor Swift, ela tem a obrigação moral de falar alguma coisa no show, publicamente, em nome da menina que faleceu. Não é possível que ela não se comova. Ela fez um posicionamento na sexta-feira, ainda à noite, logo depois do show, dizendo que estava emocionada, assim, estava com o coração despedaçado, mas que ela não sabia se ia conseguir falar sobre isso no palco, porque só de pensar nisso, ela já se sentia muito dolorida. Mas precisa falar. Uma pessoa que cruzou o país para assistir o show da Taylor Swift, realizar um sonho e não ser nem lembrada nesse ponto, não é uma tragédia que acontece, não é um caso que acontece sempre, é uma fatalidade muito grave.